Vou começar aqui já. Bem, vocês estão aqui para conhecer uma nova teoria, né? A teoria da narrativa, que eu vou explicar para vocês o que é essa teoria, né, da narrativa, e vou utilizar, como eu vou utilizar os filmes Coringa, Roma e Parasita para poder mostrar como essa teoria é aplicada no roteiro cinematográfico, né? E antes de eu começar a explicar essa teoria e começar a mostrar ela aplicada, eu vou mostrar um pouco da origem da teoria, porque a gente chegou nela, eu cheguei nessa teoria depois de 3 décadas de estudo, né? E é uma teoria de roteiro que faz muita falta, né? Uma teoria da narrativa faz muita falta a gente hoje cria muitas coisas no roteiro só na intuição. E a gente vai criando, às vezes, também teorias aí aleatoriamente, e a necessidade de uma teoria da narrativa já vem de muitos anos. Então, eu levei 3 décadas, porque essa teoria da narrativa que eu vou falar para vocês agora, ela foi se desenvolvendo aos poucos. Ela começou a ser desenvolvida no final dos anos 70, por um sujeito chamado Greymar, e ela não tem mais relação com a narratividade que a gente conhecia. Ela nasceu em 1990, no começo dos anos 90, como sendo uma ciência para o século XXI, né? Ela é semiótica francesa, semiótica das paixões. Essa teoria da narrativa ela nasceu dentro da semiótica, que seria um dos estudos mais difíceis que a gente tem para entender hoje. A semiótica francesa ela é tão complexa que as pessoas falam que hoje seria a área do saber mais difícil de assimilar, né? Até porque essa semiótica ela tem origem tanto na filosofia como nas relações das passionalidades dos personagens. Então, a gente tem 2 fontes básicas dessa semiótica, né? Uma que é a potência dos personagens, ela é filosófica, e a outra são as questões das paixões. Então, essa teoria que eu vou falar para vocês é uma teoria da narrativa que ela serve tanto para as narrativas mais simples, aquelas narrativas que não têm densidade, né? Como as narrativas profundas que são guiadas pelos personagens. Então, a grande novidade dessa teoria é que ela é uma teoria que veio para o personagem. O personagem domina essa narrativa, essa teoria é dominada pelo personagem. Então, ela é chamada da semiótica narrativa, ela foi para a semiótica das paixões e o personagem domina essa narrativa a partir do momento que ela vai para as paixões dos personagens. Isso ocorre em 1993, quando foi publicado um livro chamado Semiótica das Paixões. Aqui, esse livro ele é muito primário, assim, as pessoas achavam ele muito incompleto, e hoje eu consegui fechar esse livro, hoje eu já consegui fechar. E a origem vem daqui, de análise estrutural da narrativa. A gente vem de Saussure, é muito importante, a nossa fonte é Saussure. É uma teoria mesmo, é uma teoria científica, vocês vão descobrir depois. E aqui, se vocês forem ver, a teoria da narrativa ela nasceu com Roland Barthes, Greymar, Bremont, Umberto Eco, Christian Metz, Todorov. Aqui estão os melhores teóricos da narrativa, chamados narratividade. Isso aqui é do começo dos anos 60. Daqui só Greymar saiu desse grupo, Greymar saiu daqui, nós não vamos mais falar de narratividade, né? Saiu daqui e criou uma teoria da narrativa baseada no personagem, que a gente vai para o estado de alma dos personagens, tá? A semiótica das paixões ela tem um subtítulo do estado de coisas para o estado de alma, né? Porque já existia o estado de coisas, né? Gilles Deleuze, na lógica do sentido, ele trabalha sobre o estado de coisa, implicação e acontecimentos, que a gente vai trabalhar aqui, mas no plano de vista do estado de alma. Então, é o seguinte, e eu peguei essa teoria, eu venho estudando elas, eu me doutorei em linguística, eu fiz mestrado na USP em roteiro, depois eu sou jornalista, não trabalho com a área de professor, não sou acadêmico. Então, eu sou jornalista, sou escritor, tenho vários livros de ficção e documental e biografias, e também sou, vamos dizer assim, meu trabalho porque essa teoria não é conhecida muito, porque meu trabalho hoje é de documentarista, tem várias séries no ar, inclusive hoje. Tem uma série baseada no Café Filosófico, tem uma série chamada Cineasta, que já passou no Prime Box, no Curta, agora está entrando no AE. Tem várias séries documentais. Então, esse trabalho foi publicado primeiro aqui, chama As Paixões Narrativas, e eu trabalhei com o Central do Brasil, trabalhei com o cinema brasileiro, e eu vi que as pessoas não iam assimilar isso muito direito, e publiquei esse livro agora, e ele chama As Paixões nos Personagens, e eu trabalho aqui com Game of Thrones, a série,
E trabalho com o filme Roma e trabalho Roma e Game of Thrones, mostrando que essa teoria ela serve para os dois formatos, tanto o formato mais pop como o formato mais sofisticado. Então, assim, eu estou passando rapidamente aqui nessa questão da teoria só para que vocês saibam da onde a gente está vindo. A gente está vindo de algo concreto, estudado. E essa teoria ela foi muito famosa no começo dos anos 90. A teoria da narrativa, nos anos 60, ela era muito estimulante. As pessoas achavam que a gente ia descobrir o ovo de ouro, assim, que seria... Eu estou estudando isso desde então, né? E eu sempre achei que existiria uma teoria da narrativa porque ela era muito próxima do cinema. Então, essa teoria nova da narrativa que eu vou mostrar para vocês, ela é baseada no arco do personagem, numa estrutura para o agir dos personagens e uma estrutura para o sentido dos personagens. Então, a gente vai ter um cruzamento de duas teorias básicas, mas todas têm a ver com o personagem, que uma é da parte da estrutura da narrativa, ela é o primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, né? E do nível profundo, ela vai se aprofundar no nível de paixões da personalidade dos personagens. Não quer pôr uma música? Só um minutinho aqui, eu preciso admitir as pessoas que estão chegando aqui. E eu estou em outro computador, então eu preciso estar lembrando de fazer isso aqui. E a Júlia, que está aqui do meu lado, vai lembrando aqui que ela vai poder me ajudar mais. Então, o que é que eu fiz aqui com essa teoria gigantesca? Que eu vou mostrar para vocês como é que ela funciona. O que é que eu fiz? Eu peguei essa teoria e coloquei essa teoria distribuí ela em 7 esquemas para a gente poder aplicar melhor no roteiro, né? Então, esses 7 esquemas, ele é tanto para o personagem como é um esquema para a estrutura narrativa. Eu vou explicar isso para vocês vão entender. Eu vou explicar porque a semiótica é das paixões, entendeu? Onde estão as passionalidades e quando existe também a questão da potência dos personagens. Então, eu vou começar a falar para vocês logo aqui, para a gente não perder muito tempo, do que a gente faz. Essa semiótica, eu vou trabalhar a questão de roteiro narrativa, mas ela semiótica, ela serve para dar sentido. A gente estuda o sentido. A gente estuda o sentido, não é o personagem, não estuda nada, a gente estuda o próprio sentido. É muito interessante isso. Qual o sentido que tem dentro de uma estrutura narrativa? Não é o sentido da vida, não é nada. A gente vai ver isso, como é que a gente estuda o sentido. Então, para começar, eu vou mostrar para vocês aqui, eu preciso ter acesso a compartilhar a tela com vocês para a gente conversar aqui em cima de uma... Compartilhar a tela. Olha isso aqui, por exemplo. Eu vou começar a falar com vocês sobre isso aqui, tá? Então, o que acontece? Essa teoria, eu coloquei ela dentro de uma coisa chamada programa narrativo, que já existe, né? O destinador, o acontecimento extraordinário, que é o ponto de virada. Como é que é esse ponto de virada? O que é o tal ponto de virada? O simulacro existencial é a área que a gente chama de fantasia, onde o personagem cria o seu mundo, é onde ele potencializa as coisas, né? O esquema da surpresa é o esquema que vem fazer o acontecimento extraordinário, é a surpresa que vai fazer o ponto de virada acontecer. Então, ela tem um esquema da surpresa, do sobrevir. Como é que você espera algo e vem outro? A gente mostra como é que a surpresa funciona nos 3 filmes. Posso usar também aqui exemplos de Game of Thrones. O dano e a fratura, o que é que vem ser o dano e a fratura? Onde que está o sofrimento dos personagens? O que é uma cólera, uma vingança? Todos esses 7 esquemas aqui, ele permite a gente desenvolver um estudo ou desenvolver uma teoria da narrativa para a gente escrever personagens e história dentro de um esquema universal. Então, essa semiótica ela é uma semiótica do sensível, do sentir. A gente tinha aqui em Sid Field a questão do agir. O Sid Field trabalha os 3 arcos somente com agir. Nós trabalhamos os 3 arcos também com o sentir e com o sensível.
a gente estuda, a gente aplica esse estudo no nossos personagens, na nossa teoria, para sensibilizar os nossos personagens, para sensibilizar a nossa narrativa, e a gente vai sensibilizar quem estiver nos assistindo. Então, a gente sai de uma semiótica sobre o sensível, sobre o mundo da sensibilização e do inteligível. A gente sai desse mundo da escrita para o mundo sensível, para o mundo da sensação. Existe o sensível e o inteligível. A ação é o inteligível. O lado sensível é o lado do personagem. Então, eu vou começar a falar para vocês aqui o que é um programa narrativo, a partir em cima desse esquema aqui, para poder a gente entrar dentro da teoria e vocês saberem o que eu vou estar falando, tá? Então, vocês já viram aqui, eu vou falar do programa narrativo, a primeira coisa que eu vou falar aqui é o programa narrativo, né? E vou falar do primeiro ato, segundo ato, terceiro ato. Então, o que vem ser um programa narrativo? Dentro de uma... Vamos supor assim, eu vou... Coringa, o que é o Coringa? Como é que se escreve um roteiro igual Coringa? Como é que se escreve um roteiro igual Roma? Então, todos os roteiros, todas as boas histórias, todos esses esquemas que Roma, Coringa, Parasita, são os 3 filmes que eu escolhi aleatoriamente. Esses filmes eles estavam acontecendo, eu botei a mão neles. E escolhi eles e descobri as coisas dentro deles. Eu não fui atrás de filmes para poder simplificar o que a gente sabe. Então, existe algo assim do nível do agir que é muito importante, que a gente chama de contrato. No primeiro ato nós temos um contrato, no segundo ato nós temos uma manipulação, no terceiro ato nós temos uma sanção. Essa questão do contrato, manipulação e sanção, ela é a base da teoria da narrativa. Esse contrato, manipulação, sanção, ele nasce na semiótica da narrativa, antes de chegar à semiótica das paixões. Se a gente quiser fazer qualquer narrativa hoje, a gente usa esse arco é da transformação do personagem, é um arco da transformação da história. Esse arco é aristotélico, ele não foi criado, ele foi criado por Aristóteles porque toda história boa precisa se transformar. E toda história boa, o personagem também precisa se transformar. E eu vou tentar fazer em uma hora, em pouco tempo aqui, como é que é uma transformação de um personagem, uma transformação de uma narrativa. Eu levaria aqui pelo menos 1 ano para dar um curso completo sobre o que eu estou falando para vocês. Então, se a gente perceber, o que é um contrato, uma manipulação, uma sanção? Por exemplo, o Coringa, o primeiro ato do Coringa é sobre contrato. O primeiro ato de Parasita é sobre contrato, o primeiro ato de Roma é sobre contrato. O primeiro ato de Coringa é para falar do contrato de Arthur, o contrato de Arthur com sua mãe, que é um contrato afetivo, porque todos os personagens terão uma jornada afetiva e uma jornada de agir. Esse primeiro ato ele está sempre relacionado aos contratos entre personagens. Esse contrato entre personagens ele precisa existir. É o contrato que vai fazer cada personagem aparecer. Então, o Arthur, o Coringa, ele tem um contrato com a mãe dele, que dá potência para ele. Quem lembra disso? Ele cuida da mãe. Ele tem contrato, e o programa narrativo do Coringa, é ser famoso, né? O programa narrativo do Coringa, ele quer ser um humorista famoso. Esse é o programa narrativo do Coringa, né? Então, ele quer ser um humorista famoso, então o programa narrativo dele, ele é um sujeito, ele faz essa parceria com o objeto, ele tem um destinador aqui, que vai destinar ele a ser famoso, que é o Murray, é o nome do cara lá, o apresentador de TV, ele que pode destinar ao Coringa ser famoso, né? Quem vai lembrar disso? Quando a gente faz isso aqui vendo o filme, eu faço isso em cima do filme, é bom assistindo o filme. Então você vai ver que o Coringa, o primeiro ato do Coringa vai até ele matar os rapazes no metrô. O segundo ato ele se encerra quando ele mata a mãe. A gente vai ver como que isso acontece, o primeiro ato, o segundo ato, o terceiro ato, porque o primeiro ato é dedicado ao contrato, o segundo ato é dedicado à manipulação, e o terceiro ato é dedicado à sanção. Então, eu vou bem devagar aqui, porque é muito importante a gente entender o que é um programa narrativo. Então, o programa narrativo do Coringa é ser famoso, e ele tem uma agenda
em que o sentido do ser famoso dele, né? Ele precisa ser famoso, ele ensaia a manipulação dele do segundo ato, é ele ensaiar para ser famoso, ele grava, ele assiste televisão, ele treina, porque ele precisa de competência para aparecer na TV como humorista e ser famoso. Então, ele faz um contrato com o destinador dele. O mesmo contrato que Jon Snow tem o destinador social, a gente vai falar aqui do destinador. O destinador é uma figura muito importante. E o sujeito faz um contrato com o objeto sempre sem saber o que se esconde entre o sujeito e o objeto. Então, o contrato do Coringa é com a mãe e com o destinador. O contrato em Roma, tem 2 programas narrativos em Roma. Quem vai lembrar Roma, do Alfonso Cuarón, que é de Sofia, uma senhora que está separando do marido, e de Cleo, de uma babá. O programa narrativo de Cleo é ser mãe, então ela vai fazer um contrato com Fermin, que vai lhe dar um filho. O contrato de Sofia, se a gente lembrar em Roma, não depender mais do marido, é um contrato se desfazendo. O primeiro ato é um contrato, é o final de um contrato, é o final de uma admiração, né? Em Roma, né? Mas é relacionado a um contrato. E o contrato em Parasita é muito interessante, porque há vários personagens em Parasita. Então, quando você pega Parasita, por exemplo, a parte do contrato em Parasita, ela vai da família pobre, da família Kim, que é uma família pobre que vai se filtrar dentro de uma família rica, que é a família Park. E o primeiro ato é todo dedicado ao contrato entre personagens da família pobre com a família rica. Todos os personagens eles vão trabalhar a nível de contrato. Quando a ex-governanta aperta a campainha em Parasita, é o final da parte contratual, o final do primeiro ato. A partir do momento que a campainha toca, que aquela mulher volta, inicia-se o segundo ato, que vai do começo da chuva ao final da chuva. Esse segundo ato ele vai até o momento em que eles estão num abrigo e recebem um telefonema, porque ele precisa ser surpreendente. A passagem de um ato ao outro é feita pela surpresa, né? A gente precisa da surpresa, que é outro esquema, né? Porque o ponto de virada é feito por uma surpresa, né? Então, eu vi aqui, eu preciso dividir meu computador, então eu perco aqui o fio da meada às vezes, né? Então, assim, olha assim, Roma, os 3 contratos de Coringa, os três atos de Coringa, o primeiro ato de Coringa é até ele matar a mãe, o segundo ato o primeiro ato é até ele matar os rapazes no metrô, o segundo até matar a mãe, e o terceiro é uma surpresa. É sempre uma surpresa no terceiro, tá? A gente chega já já. Em Roma, aí depois eu vou explicar por que esses atos eles encerram assim, onde que a teoria nos diz que a gente tem que encerrar um ato, o que é um ponto de virada, tá? Mas primeiro eu preciso explicar essa estrutura. Essa estrutura não é a estrutura do personagem, ainda é a estrutura narrativa onde o personagem vai atuar. Então, se a gente pegar Roma, eu vou pegar Parasita. Parasita, o primeiro ato até a hora que a empregada toca. É uma cena de surpresa, porque é uma cena não esperada. A partir daquele momento, vai haver uma manipulação dos personagens para que aquele contrato não acabe, né? Ele não seja perdido. E o terceiro ato vai ser a confirmação ou não do contrato, se aquelas pessoas vão se dar bem ou não, que a gente chama arco da verdade. Então, todo programa narrativo nosso é uma busca da verdade. Vai de um contrato ilusório a uma verdade no final. É sempre de uma ilusão a uma verdade. O arco de um personagem vai de uma ilusão no contrato a uma verdade na sanção. Sempre, 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 sempre. Todas as boas narrativas, se a gente quiser pegar todas as boas narrativas, todas as narrativas premiadas, o contrato sempre tem esse arco da verdade no final. Big Little Lies, que eu dou uma aula que eu mostro todinho como é que é a busca da verdade. Eu pego as séries, os filmes todos, o Coringa, o que é o Coringa, que não seja a busca da verdade no final, né? Então, o segundo ato de Parasita, por exemplo, é a manipulação entre uma família que estava no porão, mas aquela manipulação é feita para que o contrato permaneça. Então, assim, o primeiro ato é todo feito na base do contrato, mas o segundo ato já está presente, a gente não vê, mas ele está ali, né?
porque a pintura que está ali é do cara que está lá embaixo, todos os problemas da família que existe, eu nem vou entrar nisso, porque a gente se aprofunda muito, né? No primeiro ato, para o segundo ato a gente não sabe, a gente está escondido, né? Isso é muito importante, essa coisa de esconder. Né? E na hora que a família, na hora que toca a campainha, que eles voltam para casa, aquilo que era do segundo ato não acontece mais. Quem lembra de Parasita, o primeiro ato é só contrato. Contrato é uma comédia, né? Quando acaba o primeiro ato, que a senhora volta, aquilo não acontece mais. Então, aquela parte contratual você não escreve mais, você não desenvolve mais para frente, tá? Na frente, você vai desenvolver os arranjos entre personagens. Isso vai acontecer com o Coringa, vai acontecer nos 3 filmes. Tá? Então, no segundo ato de Parasita, os acontecimentos não se relacionam com o primeiro ato e não tem a ver com o segundo. O segundo ato de Parasita é um drama, né? E o terceiro ato é uma tragédia. O que vai mudar, o que vai dar um arco interessante aí dentro é a transformação do Sr. Kim, do motorista que vai achando ruim o negócio dele ser incomodado com o cheiro e vai desenvolver dele um ressentimento, vai desenvolver dele passionalidades. Aí a gente coloca a paixão lá dentro. Com relação à paixão que mobiliza todos os personagens de Parasita, a gente chama essa paixão de ambição. Eles têm a paixão da ambição, né? Que todo mundo ambiciona. Todo mundo tem a paixão da ambição é uma paixão simples, ela não requer nada anterior. Por exemplo, se você tem ódio, isso requer algo acontecido lá atrás, né? Não existe ódio sem vingança. Depois a gente vai trabalhar sobre isso agora. Eu quero mostrar a estrutura de vocês. Essa estrutura primeiro, essa estrutura narrativa que a gente já conhece, em cima dos 3 atos, para a gente poder descer mais para os personagens. Então, a gente vai perceber que em Parasita os 3 atos são bem definidos, né? Em Parasita os 3 atos eles têm definido, e o ponto de virada de Parasita eles ocorrem no início de cada ato e não no final do primeiro ato, como ocorre em outros filmes. Roma, por exemplo, o ponto de virada é uma transformação do personagem, é uma parada do personagem, né? É o personagem que faz, lá não é a ação, lá é a sensação, é outra coisa que a gente vai ver em Roma, que é diferente de Parasita e que é diferente de Coringa, por exemplo. Então, assim, se a gente, em Roma, por exemplo, nós temos 2 programas narrativos em Roma, que é de Sofia e o programa de Cleo. Roma é um filme que a camada do sentir ela é toda mais invisível do que Coringa, do que os outros filmes. Então, se você pegar Roma, o Cuarón não ganhou, era para ter ganhado um Oscar com aquele filme. Assim. E eu faço no curso que eu tenho aí, eu consigo destrinchar o roteiro tudinho, inclusive as mudanças, as últimas mudanças do roteiro. Por que foi mudado o roteiro? Por que mudou o roteiro de Coringa? Todas as mudanças seguem isso aqui. É para chegar isso onde a gente quer chegar. Então, essa questão do primeiro ato, do segundo ato, ele tem um ponto de virada que é uma parada do personagem. Esse ponto de virada aqui, o que é? A gente chama acontecimento extraordinário. Esse acontecimento extraordinário, ele é grande aqui para a gente estudar, né? Óbvio, né? O acontecimento extraordinário, mas ele vem ser aquilo que promove o ponto de virada, que é uma vamos dizer assim, é uma transformação do personagem, uma transformação na história, né? O ponto de virada no nível do personagem, por exemplo, do Coringa, quando ele mata os rapazes, o Coringa se potencializa, né? O que acontece com o Coringa quando ele mata os rapazes? Ele fica potente, ele pega a namorada, ele transa com a namorada é do lado dele e a namorada não existe, que aí é outra coisa, isso já faz parte do simulacro existencial, a namorada dele, tá? Vamos aqui no acontecimento extraordinário ainda. Nós estamos falando de potência do personagem, que é uma coisa difícil, mas o Coringa tem potência. O personagem tem potência, é um louco, que não é louco, né? Que depois vai descobrir que não é louco. Então, o ponto de virada de Coringa, por exemplo, é quando ele mata os rapazes no metrô. O Coringa ele ganha uma potência, ele muda, ele faz aquela dança dele, que é cultural. A dança do Coringa é uma dança cultural, faz parte da performance dele como humorista que ele treina, né? Assim como a pedra em Parasita é cultural, assim como a questão da morte em Roma também é cultural, é local, tá? Então, os pontos de viradas que vão ocorrer dentro por exemplo, do Coringa, eles ocorrem em razão da transformação do personagem. Então, o personagem, quando ele
mata os rapazes do metrô, ele se transforma, ele já na cena seguinte ele já está diferente, ele tem uma grande potência. Quando ele mata a mãe, ele perde a potência, ele dá outra virada do personagem, e aí ele deixa de ser louco, ele não é mais louco, ele é lúcido, porque dentro da narrativa do personagem, ele é um personagem que seria louco e não é. Depois a gente conversa sobre isso. Nós vamos conversar, eu quero mostrar só essa estrutura primeiro, para depois a gente entrar no personagem. Então, o que é que vai acontecer aqui com o Coringa no ponto de virada dele? Ele tem um simulacro existencial que todo personagem tem. Todo personagem precisa ter um simulacro existencial, esse mundo da fantasia, onde eu coloco as coisas na frente, eu coloco atrás o que eu quero e o que eu não quero. Então, aquela mulher que aparece de namorada do Coringa e ele beijando ela, só está dentro da cabeça do Coringa. Isso é uma potência dentro da cabeça dele, e a gente vê porque ele mostra, o filme mostra, mas está dentro de todos os personagens. E quando o Coringa mata a mãe dele, aquelas personagens somem, desaparecem assim, porque era só uma potencialização do personagem. Eu sei que é complicado isso, mas por exemplo, Central do Brasil, o simulacro existencial do Central do Brasil, por exemplo, é muito bonito, porque é o segundo ato, quando Dora e Josué estão numa carona com o caminhoneiro. Dora antecipa aquilo que vai acontecer, ela não espera aquilo que é uma concessão, ela já quer que o caminhoneiro seja pai do Josué, ela já se vê casando com Josué, e ela vai no banheiro botar o batom, quando vem o simulacro desapareceu, Josué foi embora. Isso é um simulacro existencial de potência do personagem antecipado, da mesma forma que existe Coringa. Só que Coringa a gente mostra, nos outros personagens a gente não mostra. O acontecimento extraordinário é muito grande, isso já vem o acontecimento vem na filosofia há muitos anos. Isso, assim, a extraordinária é onde a semiótica diferenciou o acontecimento. Ele fala o acontecimento quando ele é concessivo, quando o acontecimento é de surpresa, quando o acontecimento não é esperado, ele deixa a marca, ele muda a trajetória do personagem, então ele é chamado de extraordinário. E ele está dentro de um simulacro existencial. Agora, como é que é a surpresa dentro dessa estrutura, por exemplo? Eu não entrei em Destinador, ainda estou ali dentro dos 3 atos, por exemplo, assim, que é um esquema de surpresa. Então, quando você pega o Coringa, por exemplo, o programa narrativo do Coringa é ser famoso, ele tem um contrato com a mãe, ele tem um contrato com o destinador, todos os personagens têm um destinador, não, você pode usar o destinador ou não usar. Às vezes isso é obrigatório, às vezes o destinador é muito importante, às vezes não é. No caso do Coringa, foi importante ter o destinador dele, e o Coringa tinha uma agenda, uma frase escrita no primeiro ato dizendo que ele seria mais visto, mais famoso, morto, do que vivo, né? Então, o Coringa se programa, dentro do seu programa narrativo, o Coringa, a programação dele é para se matar. Lembra do Coringa? Quem assistiu o Coringa, ele tinha aquela frase vai até o final do filme, ela faz o sentido dentro do programa narrativo dele. Além dele ser famoso, ele tem aquela frase, porque aquela frase é que vem gerar a surpresa. Então, você segue qual que vai ser a performance dele, qual que vai ser o arranjo do segundo ato, todinho do Coringa. Como é que é o segundo ato? Ele treinando para se matar no palco. Ele pega o revólver, ele põe na boca. Aquilo é uma competência. Vocês podem pegar o livro depois e saber como é que se ganha competência. O personagem precisa ganhar competência para poder executar uma performance. Ou ele ganha ou ele não ganha competência. Então, o Coringa, ele treina aquilo, né? Assim, é muito importante o jeito que ele treina, né? Peraí, deixa eu botar uma água aqui, que eu estou tossindo aqui. Então, assim, existe o esquema da surpresa, que a gente chama de surpresa aquilo que faz o acontecimento ser extraordinário, que é o acontecimento não esperado, a espera do inesperado, né? Então, existe sempre é de surpresa que o Coringa mata o personagem, é de surpresa que a mulher de Parasita volta, é de surpresa que as coisas acontecem em Roma, que o filho morre da garota, que o cara não quer mais casar com ela. Isso são surpresas que não são esperadas. Então, a gente chama isso de concessão.
Você tem uma implicação e tem a concessão. A surpresa, a implicação, a concessão, isso é uma teoria longa para a gente estudar. A gente pode estudar a concessão. Então, pensa bem, Coringa, ele implica o quê? Se ele está no contrato do Coringa, implica que ele vai se matar. Não é? Ele treina o tempo todo, a arma na boca, está implicando que o Coringa, no terceiro ato, quando ele subir no palco, ele se mata. Você precisa dessa implicação, porque você vai ter uma concessão depois. O que é essa implicação? Então, o que acontece no terceiro ato? Quando o Coringa, você acha que o Coringa vai se matar, ele não se mata e mata o destinador dele. A surpresa. O que acontece em Parasita quando o Sr. Kim, você acha que o Sr. Kim vai matar o cara que matou sua filha e ele vai matar o outro que ele tinha ódio dele, já estava tendo ódio, ele entra em fúria e mata outra pessoa. Então, Roma, como que é uma surpresa que Cleo, no terceiro ato, ela chega assim, eu não queria que ele morresse. Aquilo é uma surpresa, a gente não espera aquilo. No terceiro ato de Roma, Cleo salva uma criança, porque é a culpa. Depois eu tenho que entrar em Roma, depois, que é a coisa da culpa, né? Aquilo é a culpa que ficou na pessoa, no personagem, Cleo. E ela solta, eu não queria que ela tivesse nascido. A Cleo, ela está tirando uma culpa, porque ela desejou que o filho dela morresse. E essa culpa vem porque ela desejou o filho. Quando ela esteve lá na maternidade, tem uma cena de concessiva, ela desejar o filho. Depois ela deseja, o namorado dela não quer mais ela, em Roma, né? Cleo, depois o namorado dela não quer mais ela. E ela quer que o filho morra. Ela só sente, ela não fala, ela só sente isso. E no final ela solta um negócio daquele assim, eu não queria que ela morresse, enquanto implicava que você achava que ela estava daquela forma porque os filhos estavam morrendo, né? Os filhos da patroa dela estavam morrendo, e não, era uma questão dela. Então, a gente chama essa surpresa de concessão. E você pode ver que em Roma, Parasita, no Coringa, todos eles têm essa surpresa final em razão de uma implicação que você vem montando. Isso é um jogo muito bem feito, que cabe... Eu posso pegar outros filmes aqui também. Se ele for bom, ele vai estar nessa linha também, né? De você mostrar como é que se dá essa questão de surpresa, como é que essa implicação, essa concessão, ela se dá não só no terceiro ato. Então, nós temos assim, a gente chama isso de arco da narrativa, que eu estou falando para vocês. Tá? É o arco do contrato, o contrato de um personagem entre um objeto, um sujeito e um objeto. O que é um contrato, por exemplo? O que é um contrato coringa, o que é um contrato parasita? É aquilo que você vê. O contrato é você puxar um objeto para você, lembrando que todo personagem ele tem um foco só dele. Não existe casal para nós aqui, narradores, sabe assim? Não existe dois, existe sempre um e outro. Existe sempre um sujeito, um foco no sujeito e um objeto. O sujeito sempre olha para o objeto buscando valores no objeto. O Coringa vê a mãe dele buscando valores, o Coringa vê o cara dele, o destinador doa poder, tá? O destinador doa poder, doa saber. Game of Thrones é muito interessante porque todo mundo que precisa de uma doação, a Daenerys tem os dragões, doa a ela um poder terrível assim. Então assim, o contrato, o contrato com o objeto é para que o objeto doe alguma coisa ao personagem, e o destinador, ele faz um contrato com o destinador para o destinador doar poder. Ou você tem um destinador físico, pessoa, você tem destinador mágico, uma espada, né? Tem personagens que ganham uma espada, ganham um escudo, ganham um cavalo alado, ganham poderes. Os super-heróis, eles ganham poderes químicos. O Homem-Aranha tem uma química no corpo, o Hulk tem química, ou o cara de aço. Então, assim, você tem sempre você tem sempre algum poder e ele pode ser destinado por um destinador. Normalmente, se ele não for nem um deus assim fora do planeta, como Superman, é um destinador que vai doar esse poder para ele. Normalmente é o destinador. Então, assim, o contrato, quando o personagem faz o contrato, né, é muito interessante aquilo, quando ele vai para o segundo ato, todos eles vão ter que manipular, chama de manipulação. Antigamente a gente chamava isso de ação. Nos estudos anteriores, a gente chamava esse segundo ato só de ação, a gente não tinha sanção, tudo era ação. Né? Mas aí você vai perceber que essa manipulação é o quê? O personagem ganhar competência para executar uma performance. É competência e performance. O segundo ato, isso o personagem precisa. Por que Cleo
qual é o problema da Cleo lá no final, quando ela fala, eu não queria que ela morresse. Qual é que é a culpa? Depois a gente vai falar o que é a culpa, da culpa ali, né? Por exemplo, ela não teve competência para não sentir aquilo tudo que ela sentiu. Aquilo é uma falta de competência, tá? Sabe assim, existe uma falta de competência, existe um excesso também, tudo excesso, falta excesso, enfim. Então, o segundo ato é dedicado à competência. Então, o segundo ato de Roma, Sofia são 2 programas narrativos em Roma, Sofia vai tentar se livrar do marido, ela vai criar um contrato com os filhos, ela vai mentir, ela vai gerar depois um simulacro, que ela vai mudar de profissão, enquanto que Cleo não, Cleo vai descer o inferno, porque o contrato dela vai ser quebrado na manipulação. A gente nem está falando da sanção. Em Coringa, o contrato é para o Coringa saber que o segundo ato de Coringa, o ato da manipulação, da performance dele, é para descobrir que relação que ele tinha contratual com a mãe dele. Então, o Coringa descobre que aquele contrato com a mãe dele era falso. A maioria dos contratos são falsos. Por quê? Porque um personagem sempre quer uma coisa, o objeto é outra coisa. O personagem que está aqui, isso vem da fenomenologia, né? A semiótica pegou da fenomenologia. Assim. O sujeito é sempre sujeito. O sujeito sempre faz um contrato. Então, se ele vai casar, ele vai namorar com uma garota, o sujeito pensa uma coisa, a namorada pensa outra, e eles vão ter um arranjo para que aquilo dê certo. E os bons contratos, eles são sempre concessivos. É branco com negro, branco com alto, magro com gordo, assim, ideologias. Os contratos concessivos, Romeu e Julieta, famílias, eles são sempre ótimos. Assim, quanto mais um contrato for diferente, mais ele rende. Guimarães Rosa, se não fossem os contratos, não existia Guimarães Rosa, cara. Toda a obra de Guimarães Rosa é baseada no contrato, não é só de Adorim. Riobaldo, aquele contrato entre os dois, que arranjo que de Adorim e Riobaldo tem? Amizade, né? Já que ele não sabe que o outro é mulher, né? Só na sanção que ele vai descobrir, a surpresa na sanção. Então, ele faz o quê nesse segundo ato? Nessa manipulação, é um contrato para que ele fique junto do outro, né? E ele tem um desejo que ele não sabe o que é, e ele faz aquilo em forma de amizade, né? Então, o Coringa, na hora que ele descobre quem ela é a mãe, ele quebra o contrato com ela na hora e mata, né? Os heróis são assim. Jon Snow, lá em Game of Thrones, eu mostro assim que ele quebra todos os contratos. Ele quebra o contrato com a Selvagem, depois com a Daenerys. Aí nós vamos ver porque ele tem um destinador diferente, né? Então, assim, esse segundo ato, ele serve para os personagens fazer a manipulação e o que era do contrato ficou para lá. Até em telenovela, quando isso dá certo, às vezes pega. E aí você chega no segundo ato, você trabalha muito essa manipulação, para que na sanção, todo aquele trabalho que você fez dá certo ou não. Aí você vai ser julgado, chama sanção da verdade. Porque tudo aquilo que você fez é em busca da verdade. Não foi à toa que Aristóteles pegou os 3 atos. Os 3 atos de Aristóteles é a busca da verdade até hoje. Só que a verdade acaba sendo para os personagens, ele está dentro dos personagens. Né? Então, quando a gente pega a nível do personagem, por exemplo, quando a gente vai buscar o personagem, a gente vai pegar essa estrutura toda e vai colocar o personagem. Por exemplo, o que é o Coringa? Qual o dano? Aí a gente chega aqui no dano e na fratura. O que é a alma de um personagem? Como que as emoções de um personagem influenciam? Primeiro assim, porque todo personagem ele age motivado pelo sentir. Então, a ação de um personagem é sempre resultado de uma emoção dele. Então, se você for escrever sua série, todos os seus diálogos, toda aquela parte da sequência, né, ela é resultado das emoções dos personagens. Então, a gente precisa trabalhar no nível das emoções. Então, o nosso estudo ele é assim. Aqui estão os diálogos, aqui está o agir do personagem. A gente chama isso de discurso. E aqui embaixo, uma camada mais embaixo, a camada narrativa, né, é onde nós vamos trabalhar. Hoje, vocês trabalham aqui. Todos trabalham aqui. Ainda não tinha chegado até aqui embaixo ainda, nenhuma estrutura ainda para se trabalhar. Então, aqui a gente se perde muito nas ações dos personagens. Hoje nós temos uma série aí super criticada, as séries nossas são muito criticadas, aí, questão de personagens, sempre questão de personagens, sempre questão de personagens.
pode olhar, todas essas críticas ela vem, os personagens são muito caricatos. Essa questão do personagem caricato é a falta dessa densidade que a gente trabalha. Então, esse esquema aqui é o esquema que Lacan também usa, porque ele vem de Saussure, é o significante, nós trabalhamos com significante, nós trabalhamos com a mesma ideia da linguagem, que já vem de Saussure, todos trabalharam, o século XX todinho trabalhou, e nós somos os últimos a chegar com a nossa ciência, né? Que é do sentido dos personagens. Então, aqui a gente vai trabalhar nessa camada aqui. Então, diálogo, sequência, toda a estrutura da narratividade, ela vem em função do que a gente vai fazendo aqui embaixo. Por isso, a gente pode melhorar os nossos personagens, né? A gente pode melhorar nossas histórias a partir do momento em que a gente estuda como ela é gerada. E ela só é sensível se a gente chegar nos personagens. História é sempre de personagens, sempre. Não existe história que não seja de personagem. Se existe uma história que não é de personagem, é porque a história não está bem contada. Tem algum problema na história. Ou ela é boa, ela é ruim, ela é feita por personagem. Então, só que agora, essa teoria, a gente entra pelo personagem. Então, o Coringa tem um dano, tem uma alma, ele é sensível. A gente chama isso de dano, de fratura. O dano, o dano e a fratura, ele vem desde ainda da jornada do herói, de uma jornada do herói que nunca chegou até vocês, né? Que não é, só chegou Campbell, né? A jornada de herói de vocês, que é uma jornada simbólica, né? Que é uma jornada que não vem dessa linha de Freud, né? Essa linha que nós estamos falando aqui de Saussure, ela vem de Jung, é outra linha do simbolismo. Isso nós vivemos nesse simbolismo, né? O nosso trabalho é muito simbólico, não da verdade. Depois a gente vai falar sobre isso. Então, o dano é uma coisa que é o sofrimento do personagem, e é isso que faz a grande transformação da narrativa, vencer aquilo que sente o personagem. Só o que o personagem sente? O sentido do personagem é sempre um sofrimento. Todos nós sofremos, todos. Se a gente existe, a gente sofre. Os loucos têm menos problema com o sofrimento, porque os loucos eles têm uma relação com a verdade diferente, eles não veem a verdade igual a gente. Então, os loucos são exceções. Então, todo personagem, quando entra numa narrativa, ele entra sensível, e todo personagem sente. Então, como é que a gente sabe o que o personagem sente? Ele tem que sentir ódio, rancor. O que o personagem sente? Raiva, desejo de vingança, medo. O que é o medo? O medo é uma antecipação de algo que não existe. Ele é temporalizado. É um tempo. O que é um rancor? O que é a culpa lá que está a culpa está em Roma, por exemplo? Culpa está relacionado ao passado, né? E já o medo está relacionado ao futuro, né? A raiva ela é presente, a raiva é passageiro, o ódio fica, né? Se o sujeito está com raiva é uma coisa, está com ódio é outra. Tem diferença entre ódio e raiva, ressentimento. Então a gente tem uma linha de paixões. Nós conseguiríamos desenhar aqui dezenas de paixões que os personagens podem sentir, podem afetar o personagem. Essas paixões afetam os personagens e eles agem de acordo com essas paixões. E isso sensibiliza, e isso para nós brasileiros é muito caro, porque um grande problema que nós temos é um dos grandes problemas assim. Então, como é que a gente identifica essa questão da passionalidade? Existe uma forma assim, muito interessante de identificar, que é um dano e a fratura. Então, o dano ele vem da jornada do herói, como eu estava falando, né? Não do simbólico. Dano é quando vinha um vilão, chegava num reino, ele danificava o reino, o vilão ia embora, alguém ia perseguir, ia desmascarar o vilão. Então, esse dano ele também é na alma do personagem. Tá? Ele é um dano, ele pode ser físico, a pessoa pode não ter uma perna, o dano pode ser físico, pode ser... E na alma é mais interessante. O dano em Game of Thrones, por exemplo, assim, essa questão do dano, em Game of Thrones era tudo, porque eles tinham os quebrados em Game of Thrones. Em Game of Thrones, quem assistiu o último episódio, a última cena, quem está na última cena são os quebrados, são os que sofrem danos terríveis, eles é que sobrevivem. Os perfeitos não sobrevivem, né? Eu tenho que lembrar dessa coisa da imperfeição depois, tá? Sabe assim, o personagem tem que ser imperfeito, preciso de lembrar disso, não deixa eu esquecer, tá? Da imperfeição, que eu preciso entrar nesse dano agora, para vocês entenderem uma noção do personagem agora, dentro daquela estrutura toda que eu falei para vocês lá, né? Então, assim, o dano vem ser o sofrimento vem ser a alma, nós não sofremos, nós vivemos em estado de felicidade, então a gente tem que pensar
que nós sofremos, sim. Nós sofremos, e o sofrimento ele pode ser escondido. Você tem que esconder o sofrimento, você tem que esconder o dano, às vezes, para a sua narrativa ficar melhor. Em Game of Thrones você tem os quebrados, né, que são aqueles... o Sam que é gordo, um outro que é paralítico, outro que é um anão. E nós temos Jon Snow, por exemplo, que é um herói que ele não tem dano, ele tem o dano dele é na alma, ele é um bastardo. Então ele sofre, ele tem ressentimento. Por que ele vai para a Patrulha da Noite? Por causa do dano dele. Por que o contrato, o primeiro ato de toda a série, todo primeiro episódio das séries são dedicados aos contratos? Se você quiser saber como é que faz um piloto, é só olhar os contratos. Piloto e contrato tem tudo a ver ali. Então, Jon Snow, por exemplo, quando você vê Game of Thrones, ele tem um dano terrível na alma dele e que é exposto ali em 3 formas no primeiro ato, com uma loba para mostrar que ele é bastardo, que a família não gosta dele. Então, ele cria um ressentimento e ele vai para a Patrulha da Noite em razão do sofrimento dele, né? O Coringa acha que ele é louco, que vem do DNA da mãe dele, lá de alguma coisa, e ele não é louco, né? Assim, você vê que o dano do Coringa vai ser o quê? No segundo ato ele descobre que ele foi estuprado, né? Olha o dano do Coringa, assim, do Arthur, o que é um dano na alma de uma pessoa, né? E ele escondia, ele achava que ele tinha um desejo assassino por essa relação da loucura, e não era, né? Então o dano, por exemplo, como que se ilustra muito essa coisa, por exemplo, assim, Westworld. Tem uma série que tem 3 temporadas aí, chamada Westworld, e ela é uma série sobre narradores, né? Elas são robôs, né? Humanos interpretando gente, mas são robôs tão perfeitos que você não sabe o que é um humano ou não, e é um robô em Westworld. Você não diferencia o que é um. E aí tem Bernard, que é um personagem robô, e ele descobre que ele se descobre robô, ele achava que era humano, né? Ele descobre robô, ele fala assim, mas por que eu tenho um dano se eu sou robô, né? Por que eu sofro? Porque Bernard, quem criou o robô, criou um dano na alma dele, que foi a perca de um filho, a culpa por perder um filho, né? Que é o dano da culpa, né? Então, o Bernard, toda hora, aquilo é recorrente a ele, a perca daquele filho, e quando a pessoa que criou o robô pergunta para ele se quer tirar o dano, ele fala não. Se tirar o dano, aquele robô perde a alma. Ele fala, eu quero ficar com esse dano, porque sem ele ficaria sentido, ele ficaria uma máquina. Maeve é a mesma coisa. Outro personagem, ela tem uma filha, eles pegam a filha dela. E isso, por quê? Porque os computadores eles seguem narrativa. Há uns roteiristas, tem roteirista escrevendo. Então, o dano é só para mostrar a importância do dano para criar a alma do personagem, para você sensibilizar o personagem a partir desse sensível. Que o dano, para a gente chegar na questão de como ele sofre, o medo, o que é que ele tem. Então, assim, por exemplo, quando você pega em Roma, Roma, o que é que move? Roma é a paixão da culpa. Cuarón trabalha com a culpa, né? Tem Roma e tem outro... e Gravidade, por exemplo, é culpa, né? E Roma, o que é que acontece? Por que qual é a paixão que domina, por exemplo, Roma? É a culpa. Ali, quando a Cleo ela solta aquela... No final, eu não queria que ela morresse, ela está o quê? Um arrependimento, ela está tendo uma culpa. Culpa é uma paixão séria, a gente tem que descobrir as paixões que movem. E ela vem escondida lá dentro o tempo todo, você não sabe o que ela está sentindo, se ela está sentindo culpa ou não. E em Gravidade, a mesma coisa lá do Cuarón. A mulher, a Ryan, a personagem principal, ela tem culpa pela filha ter morrido. Ela está para morrer quando ela tira a culpa e volta. E volta à vida quando ela tira a culpa. Então, a culpa vem ser a paixão que move Roma, que move Gravidade. As paixões elas podem ser ocultas. Por exemplo, a paixão de vingança ela não pode existir sem ódio. Uma jornada de vingança tem que ter uma jornada do ódio. Não existe vingança sem ódio. Assim. Então, o que a gente aprende a fazer é esconder melhor, às vezes, esse sentimento nos personagens, para que a gente tenha uma narrativa mais, vamos dizer assim, mais difícil, mais interessante, ou mostrar como é o Coringa, tudo, para a gente ter uma narrativa mais pop.
Quando a gente quer ter densidade nos personagens, a gente vai no dano e se aprofunda. Então, a vingança, por exemplo, a vingança... Olha só o que... Nós temos um cineasta aqui no Brasil que hoje é o melhor cineasta que nós temos aqui, inclusive, assim, que é o Kleber Mendonça Filho, né? Assim, e ele saiu usando essa mesma estrutura que eu estou falando com vocês. O Som ao Redor tem a mesma estrutura. O Cuarón falou que chupou dele, inclusive, essa coisa do som ao redor. E a gente vê que ali existe uma jornada de vingança e que o diretor conseguiu, que o diretor roteirista também, escondeu o ódio, né? Porque os personagens são movidos por melancolia, que é outra paixão terrível. O som ao redor, os personagens são acometidos de uma forte melancolia. O filho do dono do prédio, que mal consegue andar, ele mal consegue falar, é um cara de uma melancolia, de um tédio completo. O vigia, o filme tem um tédio poderoso. Os europeus não olharam aquilo e falaram, nossa, isso é nosso. Parece que essa questão do tédio, da melancolia é muito europeia, a gente não sente isso, né? Então, assim, esconder... É porque assim, a narrativa de vingança, a narrativa do Vingador é muito interessante. O Vingador ele usa máscara, o Vingador... a narrativa de vingança é uma narrativa fria, a vingança é uma paixão prolongada, é difícil dar raiva. Vocês lembram do filme lá, Relatos Selvagens, argentino, por exemplo? Ele é feito só em cima de duas paixões, cólera e vingança. E são 6 filmes, curta, só dentro da personalidade. Os argentinos são muito bons nisso, coisa que a gente nunca acerta. Então, eles têm aquela paixão da cólera. O cara tem uma cólera e pá, mata, eles se matam na cólera. Mas tem o Seu Bombita, né, que é um dos filmes em que ele tem uma cólera também. Ele vai comprar um presente para a filha dele, né? E chega no estacionamento, ele deixa o carro estacionado e chega um guincho e pega o carro dele enquanto ele compra o presente, né? E ele vai na empresa do guincho e a empresa trata ele mal, com desdém, nem funcionário público, ele culpa o Estado, né? Ele fala, isso aqui é uma merda, e quebra. Ele tem uma fúria, isso é uma paixão da fúria. Só que o que acontece? Ele não fica satisfeito. E ele resolve fazer uma vingança, aí muda a paixão. Ele fica quieto, fica frio e vai programar essa vingança. Toda a narrativa de vingança é assim. Ou a gente vendo, ou não vendo, como é o Som ao Redor, que é melhor, não vendo. Porque assim, não é que é melhor, é você que escolhe se você vai fazer melhor ou não melhor, né? Eu sei que o Seu Bombito, o que acontece quando chega na vingança? Ele pega o carro novamente, põe no estacionamento, o guincho vai pegar ele, e ao invés dele chegar lá e quebrar tudo, ele deixou bombas, dinamite dentro do carro, explode tudo, e ele tranquilo. Vingança é assim. Vingança, assim, do Hamlet é diferente a vingança de Hamlet, porque ele é consumido também pela verdade. Então, a busca de Hamlet pela verdade da vingança, ele também é consumido por ele, é uma dupla, é um duplo consumo da vingança. Então, para haver vingança, precisa ter ódio. O personagem, o programa narrativo de um personagem vingador, normalmente, ele, no plano de agir do personagem, ele vai para matar quem fez o dano. Ele tem carta branca para matar. Isso é muito louco, porque ele só mata o ódio, ele só destrói o ódio que o personagem sente, que a gente já falou, sem ódio não há vingança. Ele só destrói o ódio se ele matar o outro personagem. É meio complicado isso. Como é que você faz a liquidação do ódio? O dano ele ocasiona uma falta, essa falta ocasiona uma fratura, o personagem sai na sua jornada para a liquidação dessa falta, para ganhar potência, competência, para cobrir a falta que ele tem. Sempre em busca desse dano, seja ele o dano da fratura, seja ele... porque o dano ele causa uma fratura que precisa fechar. Ele causa uma liquidação dessa falta, seja ele uma pessoa que eu perdi, algo que eu perdi, ou algo que eu poderia ter. A falta, o dano que a gente falou, ele ocasiona uma falta, mas ele ocasiona também uma marca dentro do personagem que faz ele se transformar. Não é assim, o dano faz o personagem virar outra coisa quando ele ocasiona o dano. Assim. Então, assim, quando você pega um personagem, às vezes você nem precisa saber que dano que ele tem ou não, mas é ele que vai servir. Por exemplo, se você estiver trabalhando com super-heróis, por exemplo, os heróis todos têm danos, né? Não se faz herói sem dano, né? Então, se você pegar os heróis da DC lá, o Superman,
Batman, esses personagens, eles têm danos terríveis na alma deles. E esses danos, eles impedem que esses personagens desenvolvam, às vezes, finalizam relacionamentos afetivos. Não impede que eles gostem do Superman, gostam da outra jornalista, todos eles têm alguém para gostar, e esse impedimento, seja ele do Homem-Aranha, uma química no corpo, seja a loucura, que é do Batman, né, da loucura, a Mulher Maravilha é uma deusa, enfim, o Hulk também é uma química no corpo, né? Hulk não pode transar, ele tem uma namorada, Hulk. Então, esses são danos. Super-heróis são super danos, né? E quando a gente chega no infantil, o dano muda, né? Então, como que você tem no infantil, por exemplo? Você chega no Big Hero, mudou. Você já chega ali, na fantasia também muda. Então, quando eu chego no Big Hero, por exemplo, que é um filme infantil, eu uso a mesma estrutura. Eu posso pegar o personagem, mas Big Hero está bem dentro dessa estrutura porque o menino tem um contrato com o irmão muito forte, né? E chega um vilão e mata o irmão dele, explode o irmão dele, some e ele deixa um substituto que seria uma espécie de destinador do irmão, que isso é coisa que os americanos criam, fez da psicologia, né? Substituição do irmão, mas causou um dano na alma daquele garoto. O que acontece com o garoto? Criança não carrega ódio, né? Criança não desenvolve uma vingança, ela vai desenvolver relações de amizade para resolver o problema. Então, jovem, criança, o dano vai para a amizade, vai para outras áreas, né? O dano na questão dos super-heróis, eles têm uma recompensa, né? Porque eles lutam pelo social, né? Há uma troca de destinatário, daquela relação que a gente falou do destinatário, do super-herói, porque o super-herói ele luta pela sociedade, ele abre mão do seu ser, né? Ele abre mão, ele já abriu mão, ele nem pode transar, ele nem pode ser feliz, assim, sei lá, os heróis são impedidos. Então, o que acontece? Toda aquela motivação do super-herói, ele vai para o social. Por que vai para o destinador social? O super-herói tem um destinador social, todo super-herói tem destinador social. Todo herói tem um destinador outro, porque é aquilo que você tira de você, aquilo que não é seu. Herói é quase uma questão morta, é um cara morto. Herói, eu vejo quase uma pessoa. Jon Snow, por exemplo, assim, Game of Thrones é muito bom porque é tudo aparente, você enxerga tudo. Jon Snow é um herói que não é super, né? Mas ele é herói. Então, qual é o destinador de Jon Snow? O destinador de Jon Snow é a sociedade. Destinador de Jon Snow, o cara que manda tudo nele, ele não seria herói. Então, ele luta contra os caminhantes brancos, ele luta para que a civilização permaneça. Então Jon Snow ele faz um contrato, ele tem um programa narrativo com Daenerys e com uma selvagem dentro da série. Quem não assistiu a série, Jon Snow é um herói, né? E como é longa a série, né? Então ele faz primeiro um contrato com a selvagem, de que ele seria uma selvagem, ele vive com ela lá, e o contrato quebra, porque o contrato dele já é com a sociedade, nunca vai ser com aquela mulher. E ele vai mostrar que ele era falso, ele tentou ganhar competência, ele tentou mostrar para ela que ele poderia ter virado um selvagem, um corvo virar um selvagem. E no final de contas ele não era, porque o destinador dele ainda continua sendo social. Então ele vai e se junta de novo com Daenerys, ele faz um contrato com ela e ele tem uma manipulação, ele já é outra pessoa. Ali ele já é um contrato, já é um cara diferente, porque ele já se transformou, né? Tudo tem que ter uma transformação. Ele é outro, ele faz um contrato com Daenerys. E na hora que ele tem que... A Daenerys seria uma pessoa quebradora de correntes. Ela vem como uma pessoa que salvaria o mundo. E todo mundo fala, não, ela tem dragão, ela é filha de um cara que já queimou todo mundo. Ela não é essa pessoa que ela diz que é. Então, no final... Daenerys mostra que ela não é aquilo que ela diz que é e ela queima tudo. Então, o Jon Snow, o que é que ele faz? Ele mata ela porque ele está em função de um destinador. Jon Snow mata Daenerys, não tem nada errado, porque o que eu estou falando aqui é uma coisa muito interessante, porque isso aqui é intuição. O que eu estou falando vem da intuição. Os americanos, os europeus, os argentinos, eles leem muito. Essa estrutura que eu estou falando é uma estrutura de todos os bons romances, de todas as boas histórias, né? E se você leva 6 anos no roteiro, se você for para Londres, for para outro lugar, ele vai chegar a isso. Quem estudou roteiro fora
Urubus e Aspirinas. O Marco Jorge está aqui também, sabe o que é o roteiro dele lá. Assim, o meu livro aqui, Estômago, esse trabalho aqui eu fiz mais em cima de estômago do que Central do Brasil. Vocês não fazem ideia o tanto que estômago é importante. Assim. Então, às vezes, quando vocês trabalham os roteiros, lá fora, quanto mais tempo você trabalha o roteiro, você vai vendo que ele ganha densidade. O que que Urubus e Aspirinas é? Um contrato entre um alemão, uma figura europeia, né, e um nordestino. Cara, aquilo é muito bonito. Assim. Que contrato é aquele? O que esconde ali dentro? O que esconde daquele cara? O que ele deseja quando ele olha para o outro? O Marcelo levou anos, quase uma década para desenvolver aquele roteiro. E ele foi para a Europa e tudo, até ele chegar naquele refinamento. Então, para nós chegarmos nessa estrutura mais universal, é mais complicada. Às vezes a literatura ajuda, às vezes a gente, porque às vezes alguém pensou, mas nós temos, às vezes, uma dificuldade de chegar no cerne desses contratos e dessas relações afetivas que estão em volta dos personagens. Isso, a gente faz isso, por exemplo, assim, essa relação afetiva que a gente tem com relação ao dano. É importante a gente falar isso aqui, porque eu estou estudando essa questão do roteiro há muitos anos e a gente percebe que nós temos bons roteiristas e o que falta para a gente é essa questão que atrapalha a nossa visão do sofrimento, que eu acho, assim, se a gente... que às vezes os europeus, americanos, argentinos têm, e às vezes falta na gente. Um exemplo, por exemplo, é a felicidade do brasileiro. O brasileiro é um das pessoas mais felizes do mundo, e a Finlândia também é. Na Finlândia, pelo estudo, pela verdade, né? Então, eles estudam muito, eles têm muita percepção, né? Na verdade, na Finlândia. Né? E nós somos pela falta de noção, pela falta de percepção. O nosso índice de felicidade é pela falta de verdade. Então, isso às vezes atrapalha a gente quando a gente quer, porque isso já gera um valor nos roteiros. Então, as telenovelas hoje, elas não são a busca da verdade, né? E elas às vezes refletem dentro do nosso filme, porque as telenovelas são telequete, elas vêm de Cuba, a telenovela vem do México, e o México trabalha muito bem isso, e nós somos mexicanos, nós somos isso mesmo. E a telenovela brasileira é igual ao telequete. Você sabe que é falso, mas você acredita ali. O telequete você vê com a luta, que não tem razão de ser, mas você está assistindo. E as novelas brasileiras é desse jeito. Você põe um Pereirão, uma mulher pedreira, e 3 homens é apaixonado por ela, entendeu? Mas você não justifica por quê. Você não entra na verdade da paixão daqueles 3 homens, sabe? Que é o problema, porque vamos chegar na imperfeição, já, na questão da imperfeição, né? E às vezes assim, porque os personagens no cinema até dá melhor, porque os personagens precisam ser imperfeitos. Nós somos imperfeitos. A imperfeição, a gente pode vender a perfeição como autoajuda. Na hora que a gente tem que escrever, o que existe nessa narrativa de personagem? A imperfeição. Todo personagem é imperfeito. A gente não tem Deus. Isso é Deus. A gente já tira. Por que o destinador é imperfeito? Porque assim, Big Little Lies, por exemplo, quando eu falo do Big Little Lies, todas aquelas mulheres, a gente vai trabalhar da imperfeição daquelas mulheres, é muito bonito. Todos os personagens vão trabalhar, todo dano é causado por uma imperfeição. E a imperfeição, para nós, ela é tipo assim, é ligada ao sofrimento. Nós somos imperfeitos porque sofremos. Simplesmente, por que nós somos perfeitos? Sofrimento. Quem não é perfeito? Deus, porque não sofre. Por que a gente criou Deus, um destinador tão poderoso para a gente, para dar poder? Deus é um signo, né, que não tem cara, Deus não tem nome, né, não tem nada, é uma figura que a gente cria, é só uma criação da gente aqui, né, para nos dar potência, né? Então a gente percebe, e Deus é perfeito porque não sofre, porque não tem alma, tá? Deus não tem alma, ele não pode ter nada, senão ele não seria Deus, senão a gente não criaria uma potência tão forte, né? Assim. Né? A gente cria ele, então o destinador é chamado destinador transcendente, né? Nós temos pelo menos quatro tipos de destinador: social, transcendente, autodestinador. Tem gente que falha com tenta se autodestinar e não consegue, né? Nós temos várias formas de destinadores. Essa teoria é muito longa, sim, mas o que eu queria entrar mais é nessa questão de que a gente tem uma estrutura para o personagem hoje e que a gente consegue chegar nos afetos, nas questões relacionadas aos personagens, pelo seu sofrimento, pela alma dos personagens, através de um dano.
eu sei que assim é muita coisa para a gente falar nessa correria toda aqui, né? Mas aí assim, eu falei essa coisa nossa porque nós temos isso para vencer. Se você está começando a escrever ou tiver que escrever a partir de agora, você tem que lembrar que você tem uma barreira hoje já no mercado, né? Que o mercado já não vê a gente falando verdade. Hoje os canais ou quem pega a série não pega roteiro para olhar. E se os personagens eles ficam caricatos porque falta essa imperfeição, porque falta a alma, falta a emoção, sabe? Nós fazemos chanchada até hoje, né? Assim, então, para a gente romper isso, mas é bom fazer. Nós somos da chanchada, é nossa escola. As nossas séries ou é de sexo, né? A maioria é de sexo. E o cinema é de comédia, né? Então, nós não saímos da chanchada, foi nós que criamos ela, né? Então, nós continuamos. Olha o que é o Porta do Fundo, todo o humor hoje da TV é chanchada, né? E nós ficamos na Pandora chanchada, nem vou falar assim. Mas nós temos o erótico e a chanchada como estilo nosso, a gente não pode abrir mão dele. Ele é bom também, mas a gente só fica nele, na chanchada. Então, isso serve o quê? Esses personagens? Para a gente romper, né? Esse estigma da gente que a gente tem, né? De ficar o tempo todo nesse ciclo vicioso. A gente parece que a gente não consegue romper o ciclo da chanchada. Olha lá a HBO, as séries que tem lá. Né? Essa Horde que estreou agora, que todo mundo criticou, é um texto francês, ele foi comprado e adaptado para cá porque é sobre pornografia, só que não funcionou aqui. Porque ele é baseado no sentido dos personagens, é baseado na incompetência de um personagem e lidar com as coisas que vira comédia, não com a imperfeição das coisas, quanto mais imperfeito. Por exemplo, a comédia, a gente pode botar isso que eu estou falando na comédia. É bonito na comédia. Você vai escrever comédia, você coloca isso para... Quando o cara é comediante, tudo bem, você escreve ali a comédia, né? O comediante. Mas olha hoje quem faz maior sucesso. Quem é a nossa Amélie Poulain hoje? Como é que é o nome do filme? Minha Mãe é uma Peça. Olha, Minha Mãe é uma Peça. Nós estamos falando de imperfeição. Dos filhos lá, um gordinho, tudo imperfeito. Aquilo não faz sucesso à toa. Minha Mãe é uma Peça, tá? Minha Mãe é uma Peça, ela trabalha com esses elementos que nós estamos falando aqui. Então, a gente pode pegar ele e botar ele tanto na comédia. Aí, se eu for trabalhar comédia de atores, por exemplo, a diferença que a gente fala de comédia desse jeito de atores é que de atores a gente reverte essa imperfeição, né? Eu não sei se eu fosse você, por exemplo, como é que a gente faz Glória Pires e Tony Ramos, que não são humorista, virar humorista, você faz um virar homem, virar mulher. Quem viu Zubilândia virou um clássico agora, saiu 2, né? Eu não acreditei. Você pega atores violentos fazendo coisinha fraca. Zubilândia são 2 meninas que não tem, aparentemente elas seriam fracas, são as fortes, né? E 2 caras fortão que na verdade são fraquinhos. Então a comédia reverte essa questão, a gente reverte ela, a gente reverte a imperfeição, a gente reverte o dano, sabe? Se o Tony Ramos e a outra fosse perfeito como homem e mulher, mas são imperfeitos na hora que se traveste as coisas. Então, assim, o personagem, o sofrimento do personagem, ele está presente em qualquer narrativa, Aí, o que você faz? Você coloca densidade no personagem. Por exemplo, o inglês, né? 007. Inclusive, nesse livro aqui da narrativa, o Humberto Eco faz uma coisa interessante de um 007, por exemplo, que 007 não tem dano. 007 já foi criado, ele fala assim, sem, como é que chama? Neurose. Humberto Eco, na época era a palavra, né? Era sem alma. 007 não tem alma. O sensível 07 ele foi criado uma coisa quase para criança, então ele não tem dano, ele não tem nada, ele é o anti-Chaves, né? Ele é o anti-Chaves e deu certo assim. Os ingleses desenvolvem. Eu fui ver Killing Eve agora, que era a mesma coisa, era para ter dupla obsessão. Killing Eve entra na mesma linha do 007, né? A mulher são 2 obsessivas, uma para pegar uma ladrona, lá, uma pessoa que rouba, e a ladrona também tem obsessão por roupas, enfim. E existia a possibilidade de uma perseguir a outra e ter um dano. As 2 se encontram no hospital, um filho da mulher que persegue a ladrona podia morrer. E podia ter um dano e uma coisa afetiva para Eve ir atrás, mas não tem. Então, o que é que você faz? Você deixa só os contratos. Se você quiser tornar mais leve o seu discurso, você diminui essa questão do dano, do sofrimento. Você vai mas ele tem sempre presente.
É importante a gente lembrar que na narrativa ele está presente. Na narrativa ele precisa. Olha lá, no nosso filme assim do Central do Brasil, lá, o tanto que é forte, que é a perca do pai. Porque aqui o filme do Menino e o Mundo, por exemplo, foi para o Oscar, ganha aquilo, porque a figura do pai, o dano, a gente tira o pai da criança. O destinador infantil geralmente é o pai, mãe, né? Você tira, sempre assim, filme infantil sempre tira o pai, aí já destrói tudo, né? É muito assim. Então, ou para o infantil, para o terror também, cada questão de gênero, se a gente quiser trabalhar a nossa narrativa por gênero, ela trabalha da mesma forma. Ela é uma estrutura universal de personagem, de narrativa, que vem desde Aristóteles. Ela pega a poética de Aristóteles, mas ela pega também a parte da retórica, que é o diálogo, né? Que tudo que você fala tem outro sentido, a retórica de Aristóteles. Então, você junta a retórica com a poética. O que eu estou falando para vocês é a camada mais densa. Existem outros estudos na narratividade que é em cima do discurso, que é a sequência, o que é uma cena, o que é uma elipse, o que é uma pausa. Essas figuras, acho que não é muito difícil da gente aprender, elas estão aí. Agora, essa densidade, esse nível profundo, a gente chama ele de... como é que é o nome que a gente dá? É percurso gerativo do sentido. Então, a gente tem uma narrativa em cima, que é o nível superficial, nós temos um nível narrativo, que é o segundo nível, depois nós temos um terceiro nível, que é a potência do personagem, que eu nem entrei aqui, que é a potencialização. É quando você não consegue fazer nada, você potencializa as coisas. Que é Central do Brasil, por exemplo, é um filme muito rico nisso. Todos esses elementos estão lá dentro, se cruzando dentro de Central do Brasil. Todos os filmes bons, esses elementos estão se cruzando dentro, toda narrativa boa. O que eu posso oferecer para vocês aqui é que a nossa narrativa ela caminha para... O que a gente tem aqui é que você tem onde estudar. O que a gente oferece aqui é uma possibilidade de, se você quiser entrar, quiser fazer um segundo tratamento, quer desenvolver sua história, você tem elementos para poder desenvolver. Se você quer criar sua história, já pensa logo do começo. Eu preciso ter um programa narrativo do meu personagem. Eu preciso pensar para onde que ele vai. Por exemplo, Parasita, eu tenho 4 personagens, mas nem todos precisam desenvolver programas narrativos, né? Eu posso ter só do seu Kim e do filho, sabe? No final, não preciso fechar todos. Big Little Lies era uma série que é um filme alongado. Então, só Madeleine, ou como é que é o nome da mulher lá? Da Celeste. Assim, só 2 personagens eu vou fechar, os outros não preciso, por exemplo, sabe assim? Então, os programas narrativos eles se estabelecem para que eu possa ter um arco dos personagens e dentro de cada filme, de cada história, eu elejo aqueles personagens que vão me dar o arco até o final. E outros, se a história for muito grande, para eu não perder muito tempo, eu tenho que manter meu foco. Um dos grandes problemas que nós temos no cinema hoje é o foco também, que a gente perde muito foco em razão do personagem. A perca do nosso foco, sabe assim, Baleia, como é que é o nome? Vidas Secas, né? Vidas Secas nasceu a partir do foco de uma cachorra, né? E foi isso para o livro, foi para o filme, tudo. E o Nelson Pereira dos Santos tirou, inclusive jogou o roteiro fora e levou o livro, o set, por causa do foco. O foco da cachorra, o foco dos personagens, eles vão... O foco é do discurso, né? É outra área, não é a área que nós estamos criando assim, mas ele aparece bem quando a gente desenvolve como ele está se dirigindo, o que o personagem está sentindo. Aquela cena daquele personagem é dele, sabe assim? O foco é a cena do personagem. Então, nós perdemos muito foco, às vezes, em questão da relação, porque a gente não trabalha o personagem por dentro. Se a gente consegue trabalhar o personagem por dentro, a gente consegue ver o foco dele muito grande. Então, por exemplo, assim, isso aqui é uma live aqui, mas eu faço aqui, às vezes, curso de 3 horas, 4 horas, e eu passo 3 horas só vendo um filme. Vocês precisam ver o tanto que é bom. Você pegar a Roma inteirinha, assistir eles de cabo todinho inteiro, é outra coisa você acompanhar. Então, eu estou dando essa live aqui porque a gente tem Eu gravei essas coisas que eu estou falando para vocês, eu tenho gravado um masterclass, assim, e eu vou dar um curso extenso, que é o primeiro agora, que eu estou escrevendo, não sei quando eu vou poder dar novamente, agora em setembro, em que eu vou poder acompanhar alguns roteiros das pessoas que estiverem trabalhando ali comigo. Eu vou fazer um grupo, estou fazendo um grupo
Eu vou ficar 2 meses trabalhando aí assim em cima dessa teoria e em cima do projeto das pessoas também. Essa é uma das razões de eu estar chamando vocês aqui. E se vocês têm um livro também, que é o livro que vocês podem adquirir, que isso aqui pode ajudar vocês. Então, eu estou há anos trabalhando isso e só vim agora mostrar a cara, estou sendo obrigado. Eu fiquei 1 ano preparando isso aqui. Nem sabia que ia ter Covid, né? Eu só estou mostrando a cara agora para vocês porque eu tenho aonde me fundamentar, tá? Então, tudo que eu estou falando, na hora que, se vocês quiserem mais, eu tenho onde oferecer e fundamentar alguma coisa. E eu queria parar de falar um pouquinho agora, porque está indo embora muita gente, quase a metade já foi. Ah, não, ainda tem 80 pessoas. Como é que está o bate-papo aí, Ju? Não tem pergunta, depois você vai. Tem pergunta aí? Quem tem pergunta? Porque senão eu continuo falando aqui, nem sei ainda para onde que eu vou, porque eu tenho muita coisa para falar. Se quiser, eu começo a falar de Mulher Maravilha, que é Deus. Eu não pararia tão cedo de falar mais coisas além do que eu já falei aqui, né? Assim, então, se vocês quiserem... Então, fala, Luciano, porque às vezes uma pergunta assim, faz esclarecer muita coisa, né? Que é da fantasia do Harry Potter. Sabe assim, como que Harry Potter na fantasia também tem um dano? Como é que está lá? Assim, o Game of Thrones eles são separados, fantasias e as passionalidades, né? As fantasias elas não se misturam, né? É muito interessante isso. A fantasia é fantasia, a verdade é verdade. Elas não se chocam, né? São coisas separadas, né? Fantasia e fantasia. O Luciano vai abrir o áudio. Esse curso acompanha o roteiro já escrito, o aluno poderá acompanhar o argumento desenvolvido. Argumenta, o curso a gente acompanha desde a ideia, pode ser uma ideia. Eu tenho uma ideia de fazer isso, então a gente já testou aqui, e às vezes a ideia, você discute a ideia, ela evolui, aí no outro dia, na outra semana a pessoa vai vir com a ideia, ela vai melhorando. Se tiver um segundo tratamento também, se tiver já um primeiro tratamento, você tem possibilidade já de ir para o segundo tratamento. Se você precisa, a gente vai estudar Roma, a gente vai ver como é que Roma saiu do primeiro para o tratamento final. Coringa, você precisa ver o que Coringa mudou. Coringa foi cortado 60 cenas, assim. Como que o Coringa foi feito até a última cena para sair aquele filme. E tudo que foi feito no Coringa, a gente tem os 2 roteiros, tudo que foi feito ali foi no sentido de chegar nessa fórmula que a gente está falando aqui, nessa teoria. Tá? Tudo que não servia para o Coringa foi tirado fora, a potência veio depois, os contratos foram se estabelecendo. Coringa não se chamava Arthur, não se chamava Arthur no roteiro, se chamava Coringa na primeira versão. No final, Coringa sumiu do roteiro, porque Arthur foi ganhando, né? O personagem foi ganhando sentido, né? E Coringa só ficou na última sequência, quando ele fala, me chama de Coringa, né? As transformações, elas se dão nos roteiros de uma forma, sempre evoluindo para esses 3 atos, para essa definição do sentir que vai sensibilizar o personagem para a surpresa, né? Hermes, aqui é Renata, eu que perguntei sobre o argumento, sobre o tratamento. Então, tudo já ter, participar do roteiro com um argumento mais desenvolvido, ou não? Ou você vai pegar porque é uma coisa grande? Qual a diferença? Pode estar o argumento desenvolvido, a ideia, o roteiro pronto. Ah, tá bom, obrigada. Mas porque a gente discutiu aqui no último curso, eu vi filmes prontos, eu cheguei a ver 2 filmes ainda montado. Tem filme que na montagem que foi modificado agora, nem sei. Não posso nem falar assim, mas a gente acabei me metendo em filme na montagem para tentar resolver as coisas. Então, você pode sair de um argumento. A questão é como a gente consegue chegar no sensível, como a gente consegue desenvolver personagens nessa questão da verdade, como a gente pode manipular essas narrativas e fazer coisa temática, que no Brasil é temática. Como é que no Brasil a gente costuma mitificar demais nossos personagens, na falta da verdade, a gente transforma em mito. E aí, com esse conhecimento, você pode fazer esses mitos melhores, né? Ou não, mito. A gente pode trabalhar melhor, a gente mitifica demais as coisas. Então, nós temos um problema de mitificação e são valores que a gente tem. O nosso cinema é temático, mas o nosso cinema é forte culturalmente, né? A gente tem uma força cultural, mas na hora que a gente quer romper fronteira, a gente tem problema. Por que a gente tem problema de romper as fronteiras? Pelo menos um ou outro, a gente precisava romper mais. Às vezes, por que as pessoas que estudaram lá fora ou tiveram muito trabalho lá fora, sempre alguém que esteve lá fora consegue trazer narrativas que a gente consegue romper as nossas aqui, lá fora?
Então, é essa estrutura que eu estou oferecendo aqui para vocês é que faz essa diferença. Sabe assim, por que nos amarra? Não é que nós somos muito criativos, a gente só precisa canalizar essa criatividade. Assim. Eu tenho uma amiga nossa, Ana Mulaerte, que dá um curso lá e ela fala de várias coisas assim que a gente percebe a criatividade da pessoa com a falta disso aqui. Você imagina um material desse na mão de uma mulher daquela, criativa. Sabe assim? Que a limitação dela bate nessa questão cultural da gente, bate nessa questão de que não só, bate que a temática é mais forte do que tudo, né? Que a gente vê de temática, assim. Mas na hora que a gente consegue romper isso aí, a gente agrada. Só que a gente entende a narrativa de fora também. Então, eu acho que a gente pode construir narrativas para fora. Nós precisamos ser escritores. Os escritores, eles têm um domínio daquilo que as outras pessoas não têm, né? Então, ser escritor não é assim uma coisa. Quando eu vi teve uma reunião de roteiristas que eu vi 6 roteiristas grandes, assim, num debate assim, todos eram empoderados os roteiristas. Você olha para os caras assim, nossa, você fala assim, você não consegue nem conversar com um cara daquele. Sabe, o roteirista ele tem uma segurança porque ele mexe, ele entende coisa que os outros não entendem. Ele entende o que você sofre, sua vida, seus problemas, assim. O roteirista tem que ter um domínio disso, né? E é difícil, às vezes, e você precisa escrever aquilo que está perto dos seus olhos, ou que você já viu, tem que trazer coisas, ou história que você já viu falar, tem que ter alguma coisa palpável para se gerar uma boa narrativa, né? E ela é fruto das nossas observações. Então, esse conhecimento, ele é um conhecimento da nossa intuição, né? O que é que a gente está fazendo aqui? Aquilo que é intuitivo. Isso aqui é uma descoberta. Não é uma invenção, né? Não é invenção, é uma descoberta da teoria da narrativa, como são várias descobertas, sabe assim? Que existe, que só foi possível através da linguística. Eu tive que me doutorar em linguística, né? Eu tive que estudar linguística pra caramba. Eu nunca achei que eu ia virar linguista e nem nada disso assim. Mas se eu não fizesse isso, eu não teria essa teoria. Agora, o jeito que ela está aqui, ela serve para você criar coisas mais simples também. Tá? Só que o simples que você cria, ele pode ter nível de profundidade. O simples não quer dizer não profundo. Porque a gente sabe fazer história para criança, né? A gente faz animação para criança muito bem. Porque criança é muito simples, é uma amizade, é um cachorro, tudo delas, o afeto da criança gira em torno da amizade ou da falta do pai. Assim, né? Você quer criar uma criança, você quer criar um Chaves poderoso, tira pai, tira mãe, tira tudo. Aí você cria um Chaves assim que é formidável, né? Mas a criança, ela cria um vínculo de amizade muito grande. Então isso é fácil para a gente tratar. A comédia também é fácil para a gente tratar aqui no Brasil porque ela é cheia de sketch. A gente sabe a nossa piada que se chama de valores. Os nossos valores, eles estão sempre em jogo. Os valores por exemplo, lá de Parasita, por exemplo. Os valores em Roma. Quais os valores de Coringa? Como que o Coringa fecha os valores dos personagens? Então, a gente tem que lidar com valores. Eu estou escrevendo uma série aqui, usando essas coisas, e às vezes eu fico achando que os caras não são brasileiros, né? Os personagens que eu estou criando. Aí eu lembro dos valores, eu tenho que buscar alguma coisa, porque você trabalha com uma estrutura universal, você universaliza os personagens, né? Mas Roma, olha, pensa bem, Roma é uma Índia. A questão da estética da morte, dos terremotos, está tudo em volta dela, cruzes, coisas, o fenômeno está ali perto, aquilo é cultural. O som ao redor está todo ao redor do personagem. Em Coringa, o cultural é a dancinha, e Coringa tem a coisa da verdade, que em Coringa, o personagem, ele tem um problema do sentido dele, que ele é abandonado. Ele fala, ninguém olha para mim, que é a coisa mais bonita do afeto que fecha Coringa, né? Que vai fechar a grande cena de Coringa, é aquele ninguém olha para ninguém, que é os americanos lá, que é a sociedade americana. Aquilo é um problema deles e de valores deles, né? Não são nossos, mas é interessante lá. Então, o que acontece com Coringa? Ele consegue fazer o programa narrativo dele, ele não se mata o destinador. Qual que é o final de Coringa? O Coringa é levado nas ruas e o Coringa é visto. Ele pode não ser amado, mas ele conseguiu aquilo que ele queria, né? Que era ser visto. Então, o Coringa é um personagem com mais ou menos uns 15 anos, a idade mental dele. É um menino carente, é um menino ainda. A gente pode chamar Coringa quase de um menino. Então, é um personagem que você tem que trabalhar a questão dos valores, os valores eu acho que é o mais importante, são os valores. É onde a gente tropeça aqui, são as questões de valores. Se você for ver, por exemplo, Através das Oliveiras, que é um filme falado
numa língua que ninguém conhece, que ganhou o mundo de um personagem falando com uma mulher que não mostra a cara, sozinho o cara fala. Então, assim, se não fossem os valores, aquele filme nem existiria, mas ele trabalha em cima dessa estrutura universal, mas trabalha com valores locais. Por que aquela menina não olha para ele? Por que ela não responde? O que ela tem? Ninguém sabe, são os valores que estão lá dentro. Pô, vai ver que ela é lésbica. Não, mas é lá no que vai ver que ela está comprometida. Não, mas às vezes pode ser só os valores. A gente não, valor é uma coisa muito interessante, que a gente ele tá, quando o personagem faz um contrato com o outro, os valores estão em jogo. Os valores precisam estar em jogo. Nos valores é que entra a questão de ideologia, vai entrar a questão de religiosidade. Tá? Os valores vai levar você para mundos diferentes também. Então, até para isso a gente tem. O tema já é diferente. O tema normalmente não entra no personagem. Tá? É muito importante. Pode ver pode ver Roma. Os acontecimentos estão lá. Os acontecimentos eles só servem para reforçar a questão da morte. Por quê? Porque alguém morrendo, os acontecimentos não interferem no personagem, são coisas separadas. Em Coringa, nada que acontece em Coringa tem a ver com o personagem. Em Parasita também. É muito interessante. Assim, o personagem ele entra dentro. Em Parasita não tem nada a ver relação rico e pobre com o personagem. Assim, para dentro do personagem, do afeto. Né? Porque a estrutura de Parasita ela nasceu numa peça de teatro, né? Chamava Decalque. Né? Ele escreveu para o ator, chamava Decalque, tinha um vidro, né? Com Decalque, onde ficava o pobre e o rico aqui. Isso é interessante, né? Olha a ideia do cara. Assim, eu ponho o decalque no vidro, eu ponho o rico lá e o pobre aqui. Em alguns momentos, isso em Parasita ainda existe lá. Tem a hora que o menino está olhando, os ricos estão ali, tem sempre um vidro entre o pobre e o rico. Mas isso é uma linguagem, são estruturas, como é que a gente chama? Estética. Eu estou criando uma área só de estética de cinema. Né? É área para estética, né? É outra área. Vou ler a pergunta do Luciano para você responder, ele que está esperando. A imperfeição do personagem pode vir de uma situação disjuntiva apenas? Ou é possível vermos a imperfeição do personagem mesmo numa situação conjuntiva? Os pontos de virada revelam essas imperfeições? As imperfeições, elas nunca desaparecem do personagem. Né? Então, elas podem ser mostradas nos danos, nas relações conjuntivas ou disjuntivas. Eu acho que a imperfeição ela tem que ser trabalhada a nível do sofrimento. Sabe assim, o primeiro passo que diferencia a gente, por exemplo, de uma cultura lá da Finlândia, é que eles sabem que não são perfeitos. E nós, imagina, vai falar para nós que nós temos defeito que a gente não tem. Na nossa literatura reflete isso. Então, eu acho que a imperfeição passa pela consciência também, assim, a questão da perfeição. Nós não aceitamos a perfeição, nós vamos para o carnaval. A imperfeição é quase um valor negativo para o brasileiro. O que é valor negativo para o parasita, por exemplo? O valor negativo para o parasita é ser parasita. Por que chama parasita? Porque no Japão, na Coreia, existem valores negativos. Se um cara fumar maconha lá no Japão, ele é execrado na Coreia também. Ele é execrado porque ele não tem competência para ser um cara que é um cara fraco. Fumou maconha quer dizer fraco. Para nós não quer dizer nada. Quer dizer um bandido, sei lá, alguma coisa nessa linha. Então a questão cultural e a questão dos valores, eles estão lá dentro, mas a gente nem percebe tanto que os personagens acabam ganhando a narrativa, né? E os valores eles acabam ficando meio do lado. A imperfeição, ela só é uma visão. Sabe assim, olha só, tem um livro da imperfeição que só agora, 30 anos depois, eu vou decifrar esse livro, né? Que ele nós somos imperfeitos, Deus é perfeito, e a nossa busca pela perfeição é uma concessão do mundo imperfeito. Isso que é complicado, né? A nossa perfeição que a gente acha é concessiva, tá? Ela é concessiva, é uma perfeição que a gente acha que não tem, mas temos. É só a gente que não acha, igual o telequete, assim, é uma concessão. Tem uma pergunta da Júlia. Citado da perfeição, grande paixão narrativa, uma das... Sim. Leia. Quando se trata de adaptações de livros para filmes, a introdução de novos personagens inexistentes na literatura faz com que eles tenham o dever de não interferir na linha narrativa cinematográfica, para que a história, mesmo sendo adaptação, não perca a fidelidade da adaptação e literatura são linguagens diferentes.
Quando a gente vai escrever para o cinema, esquece literatura. Literatura tem uma linguagem, tem um jeito de escrever. Sim. A pesquisa narrativa é uma base da monografia. Aí, não, só assim, ó, a literatura é outra coisa. A literatura tem estilo. Existe estilo para você escrever na literatura que é diferente, tá? Assim, quando você vai escrever aqui, você não pensa mais em estilo. No estilo, eu vou criar forma de narrar, eu vou criar forma de temporalidades, eu vou criar outra coisa diferente. Então, o personagem, ele ganha outra linguagem. Ganha outra linguagem, tá? Vou falar para vocês uma coisa que eu não falei rapidinho assim. Na semiótica, o cinema, enquanto estética, ele tem 3 linguagens, tá? Ele tem a linguagem do roteiro, ele tem a linguagem da montagem, ele tem a linguagem da fotografia. São 3 sistemas semióticos, tá? A linguagem do roteiro é o personagem de ficção, né? A linguagem sistema semiótico da montagem, o personagem está na montagem, é o documental, por exemplo. Cinema documentário, né? O Instante Agora, Democracia em Vertigem. O que são esses filmes? Os personagens estão ali, os sensíveis estão tudo lá dentro, mas a montagem que importa não é o roteiro que vai mandar nesses filmes, né? Sim, a montagem manda mais que o roteiro, não é o personagem que você desenha aqui, sabe? Assim, só para você ter uma ideia. Aí você pega um cinema de fotografia, por exemplo, do Matthew Barney, lá, que o personagem também está dentro, mas o que importa é a fotografia, é a arte, são as cores. Então, existem 3 linguagens semióticas no cinema, na estética, e a área do roteiro é a área do personagem, é o domínio do personagem, tá? A área do roteiro é o domínio do personagem. E o personagem, ele tem linguagem para o cinema e tem linguagem para a literatura. Eu escrevo ele aqui, eu preciso ter esse sentido no texto. O cara que vai filmar ele vai botar outras coisas dentro que um escritor botaria. Por exemplo, você me dá uma história, eu vou escrever ela em forma literária, eu vou escrever ela em forma de roteiro. Se eu tiver uma fonte literária, eu só vou fazer uma adaptação. Se a fonte literária for boa, eu faço uma adaptação boa. Se a fonte literária for ruim, eu vou inventar alguma coisa. 2001 inventa, também se inventa assim. Mas eu sei que o importante é o domínio dos personagens. Os personagens vão dominar. Isso importa. E aí depois eu uso a linguagem cinematográfica. Eu escrevo, eu tenho muito livro aqui. Eu tenho romances, eu tenho livros assim. Então eu sei que lá a estrutura de... Eu escrevi um livro chamado Eu Sou Foda em primeira pessoa. Sim, escrever em primeira pessoa muito dentro, no agora, assim, terceira pessoa é outra coisa. Então, escrever narrativas de literatura exige você ler bastante a literatura e ter domínio do estilo literário de escrever. Agora, escrever para roteiro é você botar personagens se cruzando para criar história. Isso eu acho que é o mais importante. É a criação e é o sensível. Você tem que sensibilizar seus personagens. E para sensibilizar o personagem, precisa dar uma paixão para ele, precisa dar afeto. A gente chama semiótica do afeto, tem gente que chama essa semiótica das paixões de semiótica do afeto, porque dentro dessa estrutura que a gente falou, do agir ali, do contrato, que aquilo é tudo de ação, precisa encaixar, né? A gente precisa encaixar essa questão do afeto. Eu estou fazendo uma adaptação agora de livros também, assim, são 6 contos e eu tive dificuldade para achar cada paixão de cada personagem, mas eu fiquei ali em cada conto. Falei, esse conto aqui, essa mulher tem mágoa, esse aqui é vingativo. E fui descobrindo, tentando montar uma história de passionalidades dentro de uma história que era só agir, que era o conto, que são os contos, por exemplo. Então, a gente pode exercitar essa questão das passionalidades. Assim, a gente pode descobrir que tipo de passionalidade a gente tem dentro de um agir. Porque a surpresa, assim, a gente precisa desses elementos de surpresa. Tem uma coisa muito boa nessa narrativa que eu estou falando para vocês, ela é chamada do sobrevir. A narrativa concessiva, ela sobrevém. Sabe o que é o sobrevir? Você está esperando uma coisa e vem outra. Isso é a surpresa, né? Você espera uma e vem outra. É a implicação, mas é a concessão. Né? Quem estava falando ali do Coringa. O Coringa, você espera que o Coringa vai se matar. Ele implica. Aí, a concessão, ele não mata, da surpresa. Isso é muito importante. Isso é a linguagem de cinema. É difícil você fazer essa linguagem na literatura. Isso é uma linguagem. Você tem que colocar seus personagens. Por que Roma também tem várias surpresas e a última fecha o filme? Parasita também fecha. Sabe assim, foi por um acaso aqui. Coringa também. Sabe assim, por que isso fecha? Isso é uma linguagem. Tá? E necessariamente a gente não precisa dominar a linguagem do cinema. A gente dominando a linguagem dos personagens,
A gente pode ter uma equipe que domine também as outras coisas. O ator, isso aqui que nós estamos falando, para um ator, nossa, cara, você dá tudo para ele, é tudo que um ator sonha na vida, é ter um entendimento desse, para ele poder explorar. A Fernanda Montenegro fala que a gente tem uma cultura só nossa, ela nem explica. Esses dias alguém entrevistou ela, falou, ó, no Brasil é diferente, da europeu, ela não sabe dizer, nós aqui somos diferentes, por causa não o ator é diferente, o texto que chega para o ator é diferente, não que ele seja diferente, ele chega para ele aqui, ele fala, caramba, assisti filme agora com a atriz do meu lado lá, né, falando o que esse cara fez, o que ele queria fazer, né, a atriz ficou no meu pé. Falou, você entendeu alguma coisa? Ela fez o filme inteiro, o filme estreou há pouco tempo, eu não posso falar, e ela lá no meu pé, ela não entendeu o filme, e o diretor também, ninguém entendeu o filme, a maioria do filme ninguém entende, né? Então, esse trabalho, às vezes, ele serve para a gente corrigir isso, sabe assim, para o certo dar mais certo, né? Assim, aquilo que a gente está fazendo melhorar, né? Eu acho um pouco. Assim. O Chico perguntou como que pensa uma narrativa em que o peso cultural brasileiro e todas as suas imperfeições e não regionalizaram demais. A história universal que poderá ser vista em qualquer país. Central do Brasil. Central do Brasil pode ser vista em qualquer país, com qualquer língua, sabe assim? E ele é bem brasileiro, assim. E ele está tudo lá brasileiro, o personagem bem brasileiro, aquela mulher bem brasileira, aquela mulher... Ela tem essa coisa do brasileiro nela todinho, né? Estômago aqui do Marco Jorge, assim. Esse filme rodou o mundo inteiro e é um personagem mais brasileiro daquele. Aquele nordestino chegando ali com a mala para fazer pizza, coxinha. Então, nós mostramos o Brasil de muita forma, nossa força cultural, desde que a narrativa seja boa. O que importa, se a nossa narrativa for boa, ela leva tudo. Olha aí, nós citamos 2 filmes grandes agora aqui, com 2 culturas fortes, sabe? Muito fortes dentro dos filmes. Tá? Então, assim, o personagem carrega qualquer coisa. Tá? O importante no escritor hoje é ele não ter medo de colocar dentro do personagem coisas fortes. A gente precisa trabalhar temas fortes, a gente precisa trabalhar temas complexos. E o autor ele precisa se desvincular da obra. Assim, o brasileiro costuma ficar julgando a pessoa que faz a obra como se a pessoa fosse a obra. E a gente tem que sair fora desse esquema. A gente precisa criar coisas fortes mesmo. Sabe? Histórias pesadas. O Coringa, que a gente vai fazer um Coringa aqui, um cara que foi estuprado, amarrado, né? Na frente da mãe. Quem que vai querer escrever uma história dessa aqui no Brasil? Fica todo mundo assim, pô, mas a gente pode escrever. Isso a gente precisa escrever. Sabe assim? A gente não vê assim, a gente vê culpa, por exemplo. Como quem trabalha, eu nunca vi, a nossa sinopse precisa mudar, né? A gente precisa ter uma sinopse pelos personagens, né? Pelos que eles sentem. Eu estava lembrando esses dias o que a gente já trabalhou de culpa. Porque o Poirot, né? Quando eu estou dando aula lá, a gente pega a culpa, no outro a gente pega o outro. E nós, sabe assim, desde quando a gente liquida uma questão de sentimentos, assim, desde quando a gente se preocupa com isso, né? Mas na verdade a gente se preocupa, a gente sabe que é importante, a gente quer isso. Eu estou falando assim, a gente não tem as ferramentas para poder utilizar isso. Então, o que eu estou falando para vocês aqui é um despertar, né, para essa questão do sensível, do personagem, das paixões, da potência no personagem. Despertar para vocês para uma lógica, para saber de onde que vem essa questão de ponto de virada, o que é, como é que é a parada no personagem. Eu nem entrei em Roma na sensação. Se vocês imaginarem a sensação que é do Deleuze, que já vem de Merleau-Ponty, eu consegui botar isso dentro de Roma, que o personagem ele tem uma sensação de sentir, só na sensação. É uma coisa tão complexa daquilo, assim, mas são elementos que a gente devia usar no cinema. A gente pode usar esses elementos assim, a própria sensação. Por exemplo, a Cleo, lá em Roma, é um personagem muito sensível, né? Uma índia. A gente poderia ter um personagem daquele assim, de uma sensibilidade muito grande. Então, tudo dela em forma de sensação. Ela põe a mão aqui, ela sente. E a sensação de uma mulher grávida é muito grande. A gente assistir Roma, assim, é uma coisa bonita. Porque o Cuarón sensibiliza a narrativa de Roma com a gravidez da personagem, né? E gravidez é uma sensação. O Carl Guimarães fez um filme chamado Otto, sobre a gravidez da mulher dele, que não tem gravidez nem tem Otto. Mas a narrativa é sensível, é um documentário, que eu estava falando para vocês, é de montagem. Não é roteiro, mas o personagem está lá. É um filme aí que já tem um tempo assim, mas é interessante aqui. Ele filma a mulher dele, 2 horas só filmando a mulher dele andando pela Europa, você não vê nem barriga na mulher ainda, mas ele tenta buscar a sensibilização que tem nela, porque ela está grávida. É um negócio meio maluco assim. E de um filho que você nem sabe que ele existe, nem sabe o nome você sabe que tem
o Otto é o nome do filme, né? Então, essa busca pela sensibilização é muito interessante. Ela é intuitiva, né? A gente tem documentarista nosso fazendo bons documentários, assim, né? Também, que sensibilizam, né? E na ficção nós temos bons ficcionistas. Nós estamos num momento ainda muito ruim de escritores agora, eu acho. Na literatura está passando assim por uma falta aí de alguns escritores melhores, que eu acho que se a gente tivesse uma literatura atuante, assim, uma ficção mais atuante, maior, ajudaria nós que somos da criação também, né? Se melhoraria o nosso desempenho, a gente estaria lendo mais também. Então, mas nós temos outros escritores, temos Graciliano Ramos aí para ler, né? E Clarice Lispector. A Elisa tem uma pergunta que é sobre a possibilidade de um personagem quando já está centrado numa história, um fato histórico. O personagem no fato histórico? De período histórico, possível identificar toda essa estrutura nos roteiros dos personagens quando é de um... O fato histórico, você pode tirar o personagem do fato histórico. Quando a gente está escrevendo um roteiro, assim, a gente não põe essas coisas. A não ser que esteja um acontecimento histórico que mude, né? O cara tem um acontecimento, ele está ali dentro, ele tem um dano lá dentro da personagem. O personagem tem que... Fato histórico, é tema. Como é que... Roma é fato histórico, né? Por exemplo, o personagem está lá dentro. Então, assim, eu preciso do fato histórico, eu tenho que trabalhar ele, então eu vou filmar um fato histórico, então eu vou fazer um documentário sobre o fato histórico, né? Então eu tenho que ter personagem, porque não existe aquilo que eu falei, é tudo pelo personagem. Então, ou você cria uma ficção, ou os americanos fazem tudo com fato histórico. Não existe cinema que não seja em cima de fato histórico aí agora. Mas não é só que aquilo que eu vim falando, o personagem, ele tem força, ele é maior do que o fato histórico, ele é maior do que qualquer coisa. O personagem precisa estar na frente de qualquer coisa, o sentido do personagem. Ela é uma heroína, sabe? Ela está sentindo medo, ela tem que ter medo, ela tem que ser que nem o filme lá do Minha Mãe é uma Peça. Só sou imperfeito, Minha Mãe é uma peça, uma imperfeição, do começo ao fim. Então, se a gente quiser ter personagens bons, um herói desse, de uma revolução, de alguma coisa, tem que estudar a falta dele, por que ele potencializa sendo herói, porque o cara ele busca aquilo, ou é por um acaso. Enfim, eu acho que a questão do personagem tem que estar voltada para esses esquemas do personagem. Tá? A história, ela acontece, o personagem é uma coisa, a história é outra. Gente, é o seguinte, eu acho que nós já estamos assim, quase 8 horas. Eu acho assim, a nossa conversa tá boa, eu poderia até conversar mais. Poderia até pegar um filme aqui e entrar em mais assuntos, tá? Mas eu acho que o que eu tenho... Eu vim aqui, assim, se vocês quiserem mais, eu acho que tem um livro, tem um curso lá. Eu posso até falar mais alguma coisa, se alguém quiser. Porque tem muita coisa sobre esconder, sobre o ato de escrever, como é que a gente esconde isso, como é que essa estrutura é invisível, como é que se contrata, se agir, essas coisas, tudo, a gente tem um saber e ele fica só para nós e a gente vai lá e coloca ele na ponta dos dedos. Né? Assim, né? É muito interessante, a gente absorve esse poder, o saber nos dá poder e esse poder faz a nossa narrativa ficar diferente. Tenta escrever antes disso e tenta escrever depois disso. Você vai perceber como isso vai passar para os seus dedos. A gente escreve com os dedos, né? Com lápis, né? É a mão da gente, né? Assim, é um negócio muito doido aquilo. Então, o que eu estou falando para vocês assim eu teria que me aprofundar mais, sensação, estudar Roma. Eu nem entrei nisso porque leva tempo, tá bom, gente? Assim, posso encerrar?